Érico, estava na cabeça do Gabriel. A irmã Alcina, minha irmã, seja bem-vinda, e meus irmãos aqui, Eliana, e essa aqui é a parte jovem aqui da nossa igreja aqui. Está chegando ali a nossa irmã Alcione, eu acredito que o irmão Luiz Carlos deve estar também aí adentrando as portas da nossa igreja. Sejam bem-vindos. Irmão Aguinaldo, realmente esse é um dos momentos muito bons na igreja. O momento que a gente divide a alegria cantando, né? Cantando junto. É uma família e todo mundo... Eu realmente não sei cantar, mas eu vou no embalo. E quando o irmão Aguinaldo ele vem aqui e fala, e agora nós vamos, irmão, eu fecho o olho e a gente começa a cantar. E está louvando o nosso Deus. Não é verdade? É em família. Sim. Irmão Pedro, e se eu tiver vergonha de cantar no meio dos meus irmãos, é onde que eu vou cantar? Não é verdade? Seja bem-vindo, irmão Erasmus, o esposo da irmã Alcina. Irmãos, neste momento nós vamos ter um momento de oração. É um momento que nós vamos entrar em íntima comunhão com o nosso Deus. É um momento de oração intercessória, né? Nós conhecemos bem esses dois caderninhos aqui. Esses cadernos aqui, eles estão escritos pedido de oração, né? E muitos milagres ao nosso redor já aconteceram, né? Através das nossas orações. E esses cadernos aqui, nós não oramos por eles só aqui na igreja, não. Nas nossas orações em casa também, familiar, nós estamos sempre pedindo por os pedidos que estão aqui nesse caderno. E eu faço um apelo aos irmãos, continue orando, né? Existe nome de famílias, pessoas que passam por dificuldade, enfermidade e outras coisas, né? Pedido de emprego, trabalho. Então, tudo está aqui. E nesse momento eu convido nossos irmãos, aqueles que puderem, né? Nós vamos ficar de joelho para falarmos com o nosso Deus. A vizinha da irmã Alcina. O nome dela, irmã? Joana. A irmã... Tá. Irmãos, nós vamos orar agora, mas esses pedidos de oração, continuar orando em casa, né, nos momentos. Às vezes a gente está intestino trabalhando e eu me deparo, de repente eu tomo um susto. Meu Deus, hoje eu não orei outra vez, né? A gente faz o culto de manhã, né, faz a meditação, mas durante o dia sempre a gente está em momento de oração. E às vezes tem determinado momento que você está tão intestino que você, às vezes, não lembra de orar, mas eu peço sempre que o Espírito Santo do Senhor esteja lembrando, incomodando, para que a gente lembre de orar por os nossos irmãos, nossos amigos e as pessoas enfermas. Vamos orar. Santo, santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradecemos pelo dia, esse foi o primeiro dia da semana, e nós te agradecemos porque estamos aqui com o fôlego de vida e com aqui o propósito que não viemos aqui à toa, sabemos que foi através do Espírito Santo que nos trouxe aqui, para juntos, em unanimidade, estamos aqui para juntos louvarmos o nome do nosso Criador. E nós te pedimos que a presença do Espírito Santo continue durante esse culto também. Te pedimos pelo pregador que ele seja usado, seja um instrumento, e que o Espírito Santo fale através dele. Abençoa cada um irmão aqui presente, cada familiar representado aqui, que o Santo Espírito do Senhor nos prepare para receber a Tua palavra e que ela, Senhor, tenha efeito de salvação em nossas vidas, na nossa família. Neste momento, Senhor, eu apresento diante do Senhor aqui os pedidos que estão aqui nesse caderno.
O Senhor sabe quais são eles, o propósito, tudo que está escrito aqui, pois o Senhor disse na tua palavra que não caia um fio de cabelo ou uma folha em que o Senhor não permita. Por isso, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor, que o Senhor cuide de cada um pedido que está aqui representado. Neste momento, Senhor, eu quero te fazer um pedido, apresentar aqui diante da igreja, diante do Senhor, o pedido da vizinha da irmã Alcina, a Joana. Que o Senhor tenha piedade e que seja feita a tua vontade sobre a vida dela, meu Deus. E que ela estabeleça a sua saúde, se recupere, pois o Senhor sabe, ela tem a família para cuidar. Pois entregamos em tuas mãos, meu Deus. Pois é a vida dela. E através do teu Santo Espírito, que a luz da tua palavra também chegue ao conhecimento dela. E com esse mesmo pensamento e o mesmo pedido, estamos também aqui apresentando a tia da irmã Sonizete. Pois, Senhor, ela se encontra longe de nós, lá em Vitória. Pois apresentamos o pedido, a restauração da sua saúde diante do Senhor. Que o Senhor cuide dela. Ela tem seus familiares, seus queridos. Pois, meu Deus, se assim for da tua vontade, Senhor, estabelece a saúde dela. É isso que nós te apresentamos. Nos dar um bom culto, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nesse momento nós vamos ter um momento aqui todo especial. Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que restou. E o que vou fazer é uma troca, enfim. Então entregue isso que restou em suas mãos, e eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço.
eu posso ver, força alguma já não pode se manter. Gasta-se muito mais pra mudar assim, que pra entregar o trono do viver. Eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar. Então eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Oh, 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 eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, eu levo embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Amém. Mas eu tenho um vozeirão, acho que todo mundo ouviu, né? Ah, internet. Bom, esse grupo que... Grupo não. Esse casal belíssimo que acabou de se apresentar aqui se chama Os Nazários. Vocês vão ouvir falar muito mais deles em breve. Pela graça de Deus, né? Obrigado por participar. Obrigado a cada um de vocês que veio presencialmente à casa de Deus essa noite. Que vocês, com certeza, sejam abençoados pela palavra dele. Que o Espírito Santo possa imbuir a todos nós de entendimento, conhecimento e discernimento. E, obviamente, aqueles que estão em casa, que também recebam a mesma bênção. Vamos fazer uma breve prece mais uma vez? Querido Pai que estás nos céus, agora estamos todos focados, Pai, no Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra. Queremos ir dormir hoje, Pai, diferentes, com alguma coisa nova falando em nossas mentes. Então, peço que o Senhor me esvazie, por favor, e que envie o Seu Espírito Santo a essa igreja e a cada pessoa que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, algum tempo atrás, eu estava no Facebook e eu vi um irmão de uma igreja grande de São Paulo. Ele havia repostado uma reportagem, não sei se pode dizer isso, era uma pesquisa feita, acredito eu, dentro da igreja adventista. E nessa pesquisa dava um valor muito alto, de novo, minha memória não me lembro, mas era um valor considerável de adventistas que estavam saindo da igreja por causa dos problemas que viam na igreja. Eles diziam, o argumento deles, eu vou explicar melhor daqui a pouco, que eles se sentiam melhor em casa, porque o ambiente da casa deles era mais espiritual do que o que acontecia na igreja.
e por causa que a igreja tinha tantos problemas, era melhor para eles espiritualmente ficarem em casa e fazerem o seu próprio culto, ficarem eles mesmos, enfim, fazendo o seu crescimento espiritual. Agora, eu não quero discutir o mérito do tipo de problemas. Eu não quero debater a respeito se tais problemas eram realmente um problema, se eram justos, se eram injustos, porque há vários tipos de problemas, né? Chamados assim de problemas. Alguns realmente são, outros nem são, mas o fato é que as pessoas consideram muitas coisas hoje em dia como problemas, né? Por exemplo, tem adventistas que saem da igreja porque alegam que ela é muito conservadora, ela é muito legalista. Dizem que a igreja proíbe de tomar café, que a igreja não se envolve em causas sociais como feminismo, Black Lives Matter. Eles saem porque a igreja idolatra Ellen White, fala muito de Ellen White, e eles consideram essas coisas um problema, e eles acabam saindo. E há um outro grupo, que mais da ala liberal, que diz que a igreja mais conservadora. Da ala conservadora diz que a igreja está muito liberal. Os cultos estão tendo muita bateria, gelo seco, luzes de balada, os pastores não fazem reforma da saúde, etc, etc, etc. Como vocês viram, eu citei problemas, supostamente problemas dos dois lados, entendeu? Não estou discutindo se essas coisas mencionadas e tantas outras realmente são problemas ou não. Não é o meu objetivo aqui. Tá? O que eu quero pontuar essa noite é que pessoas adventistas estão saindo da igreja. É esse o meu ponto. Tá bom? Seja por quaisquer razões, ok? Continuando. Eu conheci várias pessoas que saíram da igreja por causa desses problemas. Eu acho que essa pesquisa tem um certo grau de precisão. E esse número está aumentando a cada dia. Talvez você já tenha conhecido alguém, caso você tenha bastante tempo na igreja, que tenha saído com uma certa revolta por causa de coisas que aconteceram na igreja. Por exemplo, este rapaz que postou essa pesquisa, ele reclama muito no Facebook da igreja. Ele diz, não, porque é um absurdo, os pastores tinham que fazer isso, ou tinham que deixar de fazer isso, e é meme para cá, e é meme para lá, e é o dia inteiro descendo criticando demasiadamente a igreja adventista. E eu não sei o Facebook de vocês, mas o meu Facebook virou uma zona de guerra entre os irmãos da minha igreja. É assim com o Facebook de vocês? Eu não sei. Eu espero que não seja. Mas eu venho de uma igreja grande, e nela eu vejo os irmãos que eu costumava ver todos os sábados. A gente se abraçava antes da mídia social explodir, todos sorriam um para os outros. E agora, aparentemente, a julgar pelos posts, eles se odeiam, porque é exatamente isso que parece. Não estou exagerando. São críticas ácidas, são ataques. Você é isso, você é aquilo, você acredita no Lula, você acredita no Bolsonaro, você é uma vergonha, irmãos da igreja. É chocante. Para mim porque eu conheci aquelas pessoas. É chocante. Inclusive, eu saí do Facebook. Não estou mais lá. Não suportei essas coisas. Mas, enfim, a questão é que, seja por um motivo ou outro, os dois lados estão saindo da igreja. E a ideia deles é essa. Seja de um liberal ou conservador, saem da igreja porque acham que o ambiente da casa, fora da igreja,
é melhor do que dentro da igreja, com todos esses problemas. Algum tempo atrás, eu estava num ambiente, numa casa, e tinha um pastor lá. E essas coisas que eu pontuei para vocês não acontecem só com membros da igreja. Esse pastor não é um pastor jovem, não é novato. Diga-se de passagem, ele era muito bom. Eu admiro os sermões dele. É um pastor experiente, centrado, espírito de profecia, tudo. Só que ele estava tendo problemas com a liderança da igreja. Tá? E eu vou ser bem superficial aqui. Não vou entrar em detalhe nenhum. Eu sei que o embate foi tão forte que ele acabou sendo desligado da obra. E naquela noite, quando estava dentro do grupo, ele tinha acabado de acontecer. E ele estava bem fragilizado. Esse pastor experiente. Ele estava em um momento de fragilidade e tal. E ele, a um ponto lá da conversa, ele começou a meio que desabafar. E ele dizia, eu acho que a igreja está com um problema. A liderança está corrompida. Porque eles fizeram isso comigo e não deviam ter feito e tal. E eu acho que a igreja se corrompeu. E ele começou a explanar um pouco mais das ideias que ele estava desenvolvendo recentemente. Ele achava que o povo final, remanescente, a igreja remanescente, não teria um CNPJ, não teria uma placa de igreja, não teria um nome. Seriam um povo de pessoas fiéis, espalhados, que guardavam os mandamentos de Deus, guardavam o sábado, e eles não seriam chamados de os adventistas do sétimo dia. Esse povo fiel aos mandamentos de Deus seria chamado de qualquer coisa. Talvez sabatistas, por exemplo, porque eles guardarão o sábado no fim dos tempos, certo? E a isso esse pastor chamou de igreja invisível. Vocês já ouviram falar da igreja invisível? E não foi a primeira vez que eu ouvi exatamente esse mesmo discurso do pastor. Eu já tinha ouvido há muito tempo. E me assustou ao ver o pastor falando isso. Um pastor tão experiente. Bom, a questão é isso, mais uma vez para ficar claro. Este argumento da igreja invisível adventistas saem da igreja adventista, só que eles continuam sendo adventistas, fora da igreja adventista. Eles continuam guardando o sábado, continuam lá guardando os mandamentos. Tá? Essa é a ideia. E eles acreditam que a igreja adventista está cheia de problema, não é mais a igreja remanescente, e essas partículas dispersas. Uma vez um pastor jovem até falou de evangelismo de guerrilha, que você vai e volta, você não tem um lugar fixo, você vai, prega, vai embora e tal. Isto é a igreja remanescente, é a igreja invisível, segundo este conceito. Bom, agora eu preciso esclarecer uma coisa, porque pode começar a ficar confuso. Porque essa questão da igreja invisível, ela não é nova. Inclusive, tem uma música muito famosa dentro da igreja, certo? Acho que vocês conhecem. A Igreja Invisível, é um pastor famoso que canta. E é uma música bonita, e talvez você esteja ouvindo e falando, mas esse negócio da Igreja Invisível é errado? Porque, poxa, o pastor canta lá, eu já ouvi falar sobre isso. Eu não achava que era errado a questão da Igreja Invisível. Então, eu vou deixar bem claro aqui para a gente esse assunto. Tá? Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí fora confusa por causa disso. E confusa e sendo até levada para um caminho que não é correto, por causa de não entender este assunto. O conceito da igreja invisível não é errado em si.
ok? O conceito tradicional que eu sempre conheci da igreja invisível, ele não é errado em si. O que acontece é que o conceito atual, moderno da igreja invisível, este sim é uma distorção. Este sim é errado. E esse é o problema, porque as pessoas estão confundindo as coisas. E por isso que eu acho que tem muita gente saindo da igreja, porque escuta esse argumento, essa história, acha bonito e que faz parte de um novo movimento e acaba saindo. Então, vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, em Apocalipse, se você tiver a Bíblia com você aí. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse 18, versos 18... capítulo 18, perdão, versos 1, 2 e 4. Capítulo 18, versos 1, 2 e 4. Vou ler. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito: caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo tipo de espírito impuro, covil de toda ave impura, de todo animal impuro e detestável. Então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, povo meu. Não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela. O conceito tradicional desta igreja invisível é o seguinte. Este verso está falando do alto clamor, quando a chuva serôdia, o Espírito Santo em todo o seu poder for derramado sobre a igreja remanescente, que os adventistas, assim como qualquer pessoa de qualquer denominação tem liberdade para tal, os adventistas pegam essa liberdade para crerem que é a igreja adventista do sétimo dia, a igreja que receberá a chuva serôdia. Para que ela receberá a chuva serôdia? Para alertar, dar o último aviso para aquelas pessoas que são sinceras, que amam a Deus, que estão lá fora, que não conhecem a verdade, mas que, se a ouvissem, passariam a crer nela. Essas pessoas que ainda não ouviram a verdade, que estão lá fora, estas sim são a igreja invisível, porque é o povo de Deus que ainda não conheceu a verdade, que não se vê, você não sabe qual que é, mas eles estão lá. Estes sinceros, que ainda não conhecem a verdade, são a igreja invisível, de acordo com o entendimento tradicional. E a igreja adventista do sétimo dia, de acordo com o nosso entendimento, quando chegar a chuva serôdia, a mensagem que esta igreja acredita será espalhada por todos os cantos da terra, e esses queridos sinceros sairão da Babilônia, sairão dessa confusão de religiões pelo mundo. Ok? Acontece que o conceito distorcido só para fechar ainda esse assunto. Então, quando essa mensagem for espalhada, a igreja adventista do sétimo dia será a referência, o foco. O mundo, de acordo com as Escrituras, o mundo passará a odiar este nome, esta igreja, e todos aqueles que decidirem se unir a ela. Ela será o foco do inimigo. Todos os canhões do diabo voltarão para este nome desta igreja. Ok? Porém, o conceito moderno, o conceito distorcido, como que é? Já expliquei basicamente. De acordo com esse novo conceito de igreja invisível, a igreja adventista apostatou. E prova disso são os vários problemas que vemos na igreja. Portanto, estes membros insatisfeitos saem da igreja porque acham que ela está apostatada. Como é que pode uma igreja dessa, com tanto problema na liderança de baixo, pode ser a igreja de Deus ainda? Como assim? Então, eles saem porque ela apostatou, segundo eles. E
uma vez que esses membros adventistas que saíram da igreja continuarão supostamente a guardar o sábado, eles serão a testemunha. Só que, veja, eles serão um grupo sem nome. Serão chamados de os sabatistas, talvez. E o mundo, pelo exemplo desses membros dispersos, sem nome, sem identidade, sem placa de igreja, serão um exemplo que atrairá as pessoas do mundo para o sábado, a questão do sábado. Ok? Este é o novo conceito que está aumentando e aumentando e aumentando. Tá? Portanto, é um conceito de igreja invisível, é um corpo não organizado, sem nome, tá? sem organização. É o evangelismo de guerrilha, conforme disse o pastor que eu conheci. Muito bem, qual dos dois conceitos está correto? Eis a questão. O primeiro ou esse mais moderno? Conforme eu já mencionei, o motivo pelo qual essas pessoas saem são as coisas erradas que vêm na igreja. Sejam elas realmente erradas ou elas apenas acham que são erradas, não importa, mas são esses problemas. E frustradas por verem coisas erradas na igreja, por sentirem-se injustiçadas por ela, elas se agarram à ideia de que a igreja apostatou e acabam saindo. E eu tenho certeza que você já viu esse tipo de pessoa que acabou saindo, é realmente triste. Você já teve vontade de sair? Você já foi injustiçado? Você já viu alguma coisa errada na igreja que não te agradou? Que você sentiu, puxa vida, o pastor não devia estar fazendo isso? Ou o pastor devia estar fazendo isso? Que absurdo! Ou alguém foi injusto com você, alguém literalmente foi desonesto com você e te deu aquela raiva. Como é que pode esse hipócrita nessa igreja? Eu vou sair. Já deu essa vontade em você? Quem dera a gente pudesse voltar no tempo para a igreja de Cristo, não é? A igreja dos apóstolos, a igreja original, não é verdade, irmãos? Digam comigo, sim ou não? Aquela igreja que era pura, a igreja imaculada, a igreja que não tinha problemas, a igreja que os membros eram todos honestos, a igreja dos apóstolos, que não havia brigas entre os membros, a igreja que não havia brigas entre as lideranças. Quem dera a gente pudesse voltar a esta igreja pura, santa, imaculada, tão diferente da igreja adventista do sétimo dia. Não é verdade? Vamos abrir a Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios. Capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Vou ler. Comenta-se por toda parte, todo mundo está sabendo, que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. A igreja de quem? Dos apóstolos. Da época lá dos apóstolos. A igreja que Paulo construiu, formou. O quê? Como é que pode um absurdo desse na igreja santa, pura, imaculada, sem problema algum do passado? Parece a igreja adventista. Não é? E não para só aí. A Bíblia, o Novo Testamento, relata muitos outros problemas na igreja pura, santa e imaculada dos apóstolos. Para você ter ideia, tinha gente na Santa Ceia. Chegava o pessoal antes que todo mundo, comia todo o pão da Santa Ceia, e aí quando chegavam os outros irmãos, não tinha mais pão para fazer ceia. Você acha?
Eu nunca vi isso na igreja adventista. Mas você imagina só se vissem naquela época, o que iam falar? Que absurdo essa igreja dos apóstolos apostatou, isso é um absurdo, eu não vou fazer, é a Babilônia, eu vou embora daqui. O que mais? Em alguns lugares, o culto era uma bagunça. Era gente falando em língua sem intérprete. Todo mundo falando fora de hora. Parecia um circo, uma feira livre. Eu nunca vi isso nessa igreja. A gente tem um probleminha aqui ou lá de silêncio às vezes, mas, no geral, nem se compara com isso aqui. Imagina só se esse pessoal que sai da igreja visse isso. Que absurdo, mas que falta de respeito. Eu vou embora desta igreja apóstata. Igreja dos apóstolos. Tinha os legalistas em Gálatas, tinha os mentirosos, e tinha problema na liderança. Paulo e Barnabé não discutiram, e diz a Bíblia que a discussão não foi pouca coisa, não. Que eles até pararam de falar, foram um para o lado, outro para o outro. Imagina só se vissem isso nessa igreja. E o que dirá do grupo de Jesus? Como que era o grupo de Jesus? Tudo santo também, né? E Judas? Imagina se tivesse alguém que fizesse uma traição do nível de Judas hoje em dia. Quantos problemas. E a igreja administrada pelos apóstolos, a igreja mais original, mais perto da de Jesus que já existiu. Qualquer um que visse tanta coisa errada poderia dizer o mesmo que diz hoje. Ai, que igreja apóstata, Babilônia, não é mais a igreja de Jesus, isso aqui se corrompeu, que coisa, eu vou ficar em casa, eu não vou me juntar com eles. Acontece, queridos, que muitos, quando se unem a esta igreja ou em qualquer outra, se unem com o conceito errado. Eles se unem buscando perfeição nas pessoas. Cristo deu um alto padrão, uma norma para a gente. Ele é a norma suprema. Ele quer que a gente faça o nosso melhor para se parecer com Ele. Mas somos humanos. Nós somos errados, somos pecadores. Essas pessoas que entram nas igrejas não entendem que a igreja é um hospital. E o hospital tem gente doente, não é verdade? Pessoas em tratamento, assim como ela que acabou de entrar. Com essa mentalidade, essas pessoas não fariam nem parte da igreja primitiva, ou mesmo do grupo dos 12 de Jesus. Eu quero ler uma citação para vocês do Espírito de Profecia, que está no livro A Igreja Remanescente. Vejam só, prestem atenção. A igreja de Cristo na terra será imperfeita. Como assim? Espírito de Profecia está falando, com todas eles, a igreja vai ser imperfeita. Porque somos um hospital cheio de doentes, tentando ficar melhor, aos trancos e barrancos. É assim, gente. Deus não destrói a sua igreja por causa de imperfeição. Já imaginou se os adventistas que saem da igreja adventista tivessem o poder de Deus para destruir? Pum! Explodia na hora, toda a igreja. Se elas fossem Deus. Mas Deus, mesmo sabendo que a igreja é imperfeita, não destrói. Porque Ele ama a igreja. Continuando, enquanto Cristo semeia boa semente, Satanás semeia o joio. Aí está o problema. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atua a favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Então, queridos, é verdade que a arca de Noé cheirava muito mal. Imagina a arca de Noé, tantos animais. Eu nem sei como eles faziam com o esterco dos bichinhos, eu não sei. Mas não devia ser algo agradável. Agora, você preferia estar dentro ou fora da arca? Melhor dentro da arca. Eu tenho certeza que Noé e sua família pensavam assim também. Então, a igreja será imperfeita, mas é melhor dentro dela do que fora dela.
Mas qual é o critério? Por que podemos afirmar que a igreja dos apóstolos não era corrompida? Que critério poderíamos dar às pessoas daquela época que, ao visse aquele monte de problema, não dissesse, vou sair daqui porque isso aqui apostatou? Qual é o critério, queridos irmãos? Existe um critério. E você deve usar esse critério para julgar essa igreja também. O critério está em Gálatas 1, versos 8 e 9. Vamos lá. Gálatas 1. Versículos 8 e 9. Olha o que Paulo diz. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar o quê? Um evangelho diferente do que o que nós anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam, que seja anátema, ou que seja amaldiçoado. Qual é o critério? O evangelho. A doutrina. As pessoas não serão perfeitas, mas a doutrina precisa ser perfeita. Aí sim. Aí sim. A igreja adventista tem sim problemas, como qualquer outra igreja tem problemas. Mas eu, na minha opinião, pelos meus estudos, creio que a doutrina da igreja adventista é perfeita. E eu tenho esse direito de crer nisso. Esta doutrina é perfeita. Ela é bíblica. Bíblica. O dia que a Conferência Geral oficialmente anunciar que o sábado não é mais o 7º dia, agora é o domingo, eu saio dessa igreja. O dia que a Conferência Geral anunciar qualquer outra mudança drástica nas nossas 28 doutrinas, eu saio dessa igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso nunca vai acontecer. Eu digo isso de peito cheio. Se um dia eu estiver errado, você pode apontar o dedo para a minha cara e dar risada. Mas eu acho que você vai esperar muito tempo, porque isso não vai acontecer. Porque é profético. Esta igreja é profética. E Deus não profetizou que a doutrina dessa igreja se corromperia. Amém? Amém. Queridos, sempre foi o plano de Deus estabelecer uma referência aqui na terra. Antigamente, a referência era a nação israelita. Era o povo que se chamava pelo nome de Deus. Todos os pagãos deveriam olhar para os israelitas e dizer: os israelitas são o povo de Deus. Eles têm uma doutrina diferente de todos nós. Depois foi a igreja cristã, a igreja que Jesus montou. A doutrina dessa igreja era perfeita. Não os membros. A doutrina que Jesus deixou para os apóstolos era perfeita. A igreja cristã, ao longo da Idade Média, apostatou, se corrompeu. Hoje, qual é a igreja que possui, na minha opinião, humilde, e eu respeito quem discorde, mas na minha opinião, qual é a igreja que possui, que é a referência, o nome que puxa as doutrinas perfeitas? Igreja Adventista do 7º dia. Por isso, queridos, que é tão importante haver um corpo organizado. Tem adventista que tem alergia a essa palavra. Ele odeia que a igreja tenha um corpo organizado. Ele odeia que a igreja tenha um CNPJ. Ele odeia que a igreja tenha uma sede. Para ele tinha que ser tudo solto, tudo solto. Mas não, Deus não é assim. Deus, ele quer uma referência para representá-lo, para ser o embaixador dele. Ele trabalha assim na Bíblia inteira. E não vai mudar, continua sendo assim. É verdade que a igreja adventista tem muitos problemas nas pessoas, não na doutrina.
Mas Deus nunca nos instruiu que no futuro, hoje, teríamos que abandonar esta instituição, abandonar a igreja remanescente. Essa profecia não existe. O trabalho de purificá-la será concluído por Ele. A este trabalho chamamos de quê? Quero ouvir a palavra. Sacudidura. Sacudidura. É o processo que Jesus disse que o joio seria separado do trigo. Paulo diz, eu não coloquei esse verso, mas Paulo diz que divisões vão acontecer. Infelizmente, é claro, mas elas vão acontecer. Sacudidura. Obra de Deus. É Ele separando o joio do trigo. E eu digo, isso é muito importante, queridos. Aqueles que deixam a igreja adventista na pretensão de continuarem adventistas, deixam essa igreja oficialmente na pretensão de continuar guardando o sábado, continuar lendo a Bíblia, etc., estão se iludindo. Iludindo. Por quê? Porque quando o calor da perseguição, que eles conhecem, eles sabem as profecias, já foram adventistas. Quando o calor da perseguição começar, qual é o nome na face da terra que será odiado? O adventista do sétimo dia. Esse será o nome odiado, o alvo dos canhões do diabo. E quando isso começar, aqueles que estão lá na deles, aqueles que estão lá isoladinhos, guardando o sábado, eles vão começar a ser chamados do que, você acha? Porque eles estão guardando o sábado, fora da igreja, mas estão guardando o sábado. Vão ser chamados do quê? De adventistas. De adventistas. O povo que o mundo tanto odeia, esse pessoal estranho, maluco. Você também é um daqueles? Exatamente. Exatamente. O Espírito Santo te revelou isso. Verdade, é verdade. Está aqui. Esse pessoal, muito provavelmente, Deus queira que alguns não, mas muito provavelmente, dará a mesma resposta que Pedro deu. Quando ele foi identificado, você não é um cristão? Um seguidor lá do que se diz o Cristo? Vão dar a mesma resposta, porque já estão fora da igreja, já estão habituados a não ser chamados de adventistas, e quando o forem, na pior situação possível, o que você acha que o ser humano costuma fazer nessa situação? Não sou adventista do sétimo dia. Que perigo sair dessa igreja agora. Exato, irmão, sim, exato. O Espírito de Profecia diz isso mesmo. Então, queridos, vejamos algumas citações para concluir, tá? Do Espírito de Profecia a respeito da igreja adventista ser ou não a Babilônia. Prestem atenção, por gentileza. Pretender que a igreja adventista do sétimo dia seja a Babilônia é fazer a mesma declaração que fez Satanás, que é o acusador dos irmãos, que nos acusa dia e noite perante Deus. O adventista que diz que a igreja apostatou e é a Babilônia está repetindo a voz de quem? Satanás. É ele que diz que a igreja adventista tem problema demais e já era. Ele diz isso, não Jesus Cristo. Digo novamente, o Senhor não falou por nenhum mensageiro que chame a igreja que observa os mandamentos de Deus de Babilônia. Mensageiros. Aquele pastor que eu conheci, eu não sei como ele está agora, eu espero que ele esteja bem nesse sentido. Eu espero que ele não tenha continuado com essa ideia maluca. Porque se ele continuar em frente pregando que a igreja apostatou, que a igreja é Babilônia, ele não vem mais de Deus, não representa mais Deus. É verdade que há joio com trigo, mas Cristo disse que enviaria os seus anjos para juntar primeiro o joio e atá-lo em molhos para ser queimado, mas recolher o trigo no celeiro. Sei que o Senhor ama a sua igreja,
O Senhor ama este prédio e os membros que fazem parte dessa igreja. Cada um de vocês que está aqui, cada um de vocês que assiste. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Ou seja, igreja invisível. É exatamente isso que ela está falando aqui. A igreja adventista, a igreja remanescente, nunca seria a igreja invisível que não tem nome, não tem identidade, não tem referência, é todo mundo ali, ali, ali. Não. A igreja será dispersa. Quando começar a perseguição, os prédios serão confiscados, as propriedades os adventistas do sétimo dia serão dispersos, mas eles continuarão os adventistas do sétimo dia. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A respeito da igreja desfacelada, não há nisto nenhuma coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a acontecer. Aqueles que derem ouvidos a essa falsa mensagem e procurarem fermentar os outros, essa igreja está muito zoneada, essa igreja está uma bagunça, vamos sair. Aqueles que fazem isso por Facebook também, Deus os livre, serão enganados e preparados para receber mais avanços de engano. Serão enganados ainda mais e virão a nada. Virão a nada. Serão como o resto do mundo. Não terá nada de diferente neles, nada de especial neles. Serão como o resto. Há em alguns membros da igreja orgulho, presunção, obstinado em incredulidade, recusa em ceder ideias, embora se amontoe prova sobre prova que faz aplicável a mensagem à igreja de Laodiceia. Mas isto não extinguirá a igreja. Esses problemas todos que vemos não extinguirão a igreja. Porque Deus tem as igrejas em sua mão e Ele a purificará. Deixai que tanto o joio como o trigo cresçam juntos, até a ceifa. Então os anjos é que farão a obra de separação, como o irmão colocou. Qual é a solução para os problemas da igreja adventista do sétimo dia? Sair dela? Não. É se agarrar a ela. Agarre e seja paciente, porque Deus concluirá a obra de purificação. Concluindo, queridos, e além disso, o nome da nossa igreja não foi escolhido por acaso. Ellen White diz que Deus escolheu esse nome. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente e ela será até o fim. É plano de Deus ter um representante claro e definido aqui na terra. E outra, a igreja, eles falam, eu vou sair da igreja adventista, mas vou continuar guardando o sábado. O sábado não é a única doutrina que a igreja adventista defende. Tem a imortalidade, a mortalidade da alma, o santuário celestial, o dom da profecia, tantas coisas nesse pacote da igreja adventista. Correto? Ela defende toda a verdade, não o sábado apenas. Toda a verdade está embarcada nesta instituição, neste nome. E, finalmente, para concluir, vou ler mais Espírito de Profecia. Não podemos adotar outro nome. Igreja invisível? Muito menos. Mais apropriado do que este, que concorda com a nossa profissão, exprime a nossa fé e nos caracteriza como povo peculiar. O nome adventista do sétimo dia exibe o verdadeiro caráter de nossa fé e será próprio para persuadir os espíritos indagadores, tanta gente com tanta dúvida aí fora. Esta sim é a igreja invisível, os sinceros que ainda não ouviram falar a verdade. Eles precisam desse nome. Eles precisam que você se chame adventista do sétimo dia, porque você vai ser a referência de Deus para que eles conheçam a verdade. Mas se você se chamar de qualquer coisa, eu sou da igreja de Deus, eu sou da igreja invisível, como eles vão saber que você é diferente? Não é verdade? É o que ele está dizendo aqui.
foi-me mostrado que quase todos os fanáticos que surgem no desejo de ocultar seus verdadeiros sentimentos a fim de iludir outro, afirmam pertencer à Igreja de Deus. Os fanáticos dizem, eu sou da Igreja de Deus. Mas qual é o problema de você dizer que é da Igreja de Deus? É um nome bonito, não é? Sou da Igreja de Deus. Veja só o problema. Mas esse nome é demasiadamente vago. Qualquer um pode dizer que é da Igreja de Deus. É demasiadamente vago para designar o povo remanescente de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é o povo remanescente. Portanto, veja a ilusão desses pobres irmãos que estão saindo desta igreja, achando que vão continuar sendo a Igreja de Deus, a Igreja remanescente, fora deste nome. Os Adventistas do Sétimo Dia foram escolhidos por quem? Por Guilherme Miller? Por Ellen White? Por Ted Wilson? Não, foram escolhidos por Deus. Ele é o dono, o autor desta igreja. Como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade, Deus os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus, e os chamou para serem embaixadores seus, na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a quem? A você, adventista do sétimo dia. E é o nosso dever espalhar isso para o mundo. Não guardar para a gente e dizer, eu sou adventista, ficar aqui dentro desse predinho. Não, espalhar para todo mundo, para que eles também sejam adventistas do sétimo dia. Somos adventistas do sétimo dia. Envergonhamos-nos, acaso, de nosso nome? Será que precisamos nos envergonhar por causa de tanta coisa errada que vemos dentro da igreja? Respondemos, não. Vírgula, não, com exclamação. Não. A igreja, na época de Jesus, estava horrível. Você sabe disso. Jesus não chegou lá dizendo, eu não sou judeu, tá? Porque os judeus estão muito erradões aí, não me chama de judeu. Não. Jesus assumiu, foi circuncidado, ele era judeu. Fazia parte daquele povo. É o nome que o Senhor nos deu. Deus nos deu esse nome. Esse nome indica a verdade que deve ser o teste das igrejas. Elas precisam que a gente se chame assim. Somos adventistas do sétimo dia e desse nome nunca devemos nos envergonhar. Cumpre-nos como um povo firme, tomar firme posição ao lado da verdade e da justiça. Assim glorificaremos a Deus. Havemos de ser livrados de perigo e não enredados nem corrompidos por eles. Mas para que isso aconteça, precisamos olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Miguel, pode pôr outro slide, por gentileza. Obrigado. Queridos, Jesus é o autor e consumador da fé de quem? Dos adventistas do sétimo dia. E Jesus quer que outros aí fora também olhem para Ele como o autor e o consumador da fé deles. A igreja, prestem atenção, a igreja invisível precisa da igreja visível. A igreja invisível precisa da igreja visível. E se vocês todos saírem da igreja visível, não haverá nada para ver. E se não houver nada para ver, o que a igreja invisível verá? Nada. Não verá Jesus. Que olhemos para Jesus,
para que Ele nos transforme conforme o caráter dEle. Para que as pessoas olhem para a gente e vejam algo diferente. Não mais do mesmo, mas vejam algo diferente. Vou ler Hebreus 10, 23, 25. Só escutem, queridos. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Se apegue à sua fé, à sua esperança de adventista do sétimo dia. Pois aquele que prometeu é fiel, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia, o dia em que veremos nosso Deus, nosso Mestre, nosso Salvador. Querido, eu termino com esse apelo a todos nós, inclusive para mim, que nós nos apeguemos a essa igreja de Deus. Nunca escolhamos sair dela, apesar dos problemas. Que escolhamos sermos visíveis e não invisíveis. Amém? Amém. Faço oração. Ok. Vamos orar, queridos. Querido Deus, obrigado por ter formado este povo que o Senhor fez conhecer a tua verdade. Somos um povo que depende do Senhor. Um povo formado ainda por pecadores, Pai. Um povo cheio de problemas. Problemas na igreja, problemas em casa, problemas no trabalho. Caímos, pedimos perdão, levantamos. Mas o Senhor inspirou o espírito de profecia, Pai, dizendo que o Senhor ama esta igreja, ainda que imperfeita. Que nós sintamos agora, Pai, e para sempre este amor. E obrigado, Pai, por ter nos trazido aqui, por ter nos guiado a esta igreja, Pai, com todas essas verdades maravilhosas que confortam o nosso coração. Que possamos ser usados para o Senhor como exemplo para aqueles que estão aí fora, Pai. Aqueles que se sentem invisíveis, mas que gostariam de ser algo a mais do que isso. Que eles possam, pela graça de Jesus, tornar-se como Ele e olharem para Ti, Pai, como o autor e consumador da fé deles também. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.